irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe vocês grandemente. Vamos aí para o capítulo 11 de Romanos 11, nesse ponto aí do calvinismo nós estamos estudando, né? Nós já vimos bastante coisa e entendemos que é bem distorcido, né? Capítulo 9, capítulo 8, o capítulo 10, ele dá a introdução para o capítulo 11, onde Paulo, ele vem falando, já desde o 10, já inicia o 11, falando da questão da salvação dos judeus e gentios, né? Paulo, ele enfatiza o relacionamento de Deus com os judeus e ele fala que Deus não rejeitou o povo dele que ele escolheu primeiramente, né, que é o povo judeu, mas que eles tropeçaram. Por quê? Eles não tropeçaram além do ponto que eles podem voltar, que eles podem se reconciliar. Porque Paulo mostra que Deus, ao invés de rejeitar o povo, porque era o povo escolhido dele, mas é o povo que ele amou, ele incluiu o gentio nessa salvação, né? Por causa da dureza de coração de Israel, nós podemos alcançar a salvação em Cristo Jesus, certo? Através da adoção. E aí ele explica isso, que é o povo judeu rejeitou, foi cortado da oliveira, que é Cristo, o tronco é Cristo, né? Eles foram cortados da oliveira e nós fomos enxertados nessa oliveira, e que nós não devemos nos gabar disso. Por quê? Porque ele fala, ó, se nós que não éramos oliveira fomos enxertados no tronco da oliveira, quanto mais eles que já era galho, fazia parte, porque eles foram cortados, mas eles podem ser enxertados de novo, o que basta. Por que nós somos enxertados? É só entender. Nós somos enxertados porque cremos em Cristo. Cristo é a raiz, é o tronco da oliveira. E ele é um judeu. E por isso que Paulo também fala que nós não devemos nos gloriar também, porque nós dependemos dos judeus para a salvação. Porque se eles não tivessem negado a Cristo e endurecido, nós seríamos provavelmente nações reinadas por eles, que era o que Deus queria desde o princípio, né? Primeiro plano de Deus foi o quê? Ele chamou o povo de Israel para ser uma nação sacerdotal. Eles tiveram um coração duro, então Deus fez só uma tribo sacerdotal, que foi a tribo de Levi. Só que Deus ainda tem um plano de uma nação sacerdotal, só que ele incluiu os gentios, por isso nós somos o Israel de Deus, porque todo aquele que crê em Cristo agora faz parte do Israel de Deus. Então, faz parte da família do céu, seremos como os anjos, lembra? Seremos reis sacerdotes. Então, seja judeu ou gentil, Paulo fala que não tem mais distinção. Por Cristo, todos são enxertados. Nele, são reconciliados com Deus. Então, fazem parte do remanescente de Israel, aqueles que vão ser arrebatados. Mas, você vai ver que tanto o judeu quanto o gentil são salvos através de Cristo. E o povo de Israel, que às vezes a gente fala de uma forma que Deus não esqueceu deles, porque aqueles que creem no Senhor agora vão ser salvos, eles também vão ser reis sacerdotes junto conosco, porque primeiro veio para eles, né? E até os que ainda não creem no Senhor, depois da grande tribulação, eles passarem aquele aperto com o anticristo, e eles vão sobrar como nação que resta, junto com o restante das nações, mas eles também vão ocupar papel de sacerdócio, da linhagem de Zadok, é claro, nós vamos estudar sobre isso, tá? Sobre as linhagens de sacerdócio, mas eles vão participar do sacerdócio como nação que resta, como carne e osso, só que eles vão ser da linhagem de sacerdotes. Nós estaremos acima deles como sacerdotes real, da linhagem de Melquisedeque, e Cristo acima de todos como rei sacerdote. Como rei e sacerdote, né? Então, você vai ver que o plano de Deus sempre vai incluir o judeu. Eles foram a nação que Deus escolheu. Por causa do endurecimento deles, nós entramos na salvação e podemos ser salvos hoje. E é isso que Paulo está explicando, né? Eu falei de forma bem resumida. E agora você vai ver os pontos que nós vamos ler aqui, que é distorcido. Que Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição, não porque Ele simplesmente quer, certo? Mas porque Ele considera e olha o contexto, porque Ele é presciente de tudo que a gente vai escolher e com base nisso, Ele escolhe aqueles que são fiéis, que eles são verdadeiros, são servos dele por livre e espontânea vontade, não como uma marionete, porque ele escolheu e pronto, acabou, certo? Vamos olhar agora uma parte do texto de Romanos 11 e vamos tentar entender. Romanos 11, eu vou ler do 3 ao 10, olha o que fala nesse texto. Senhor,
Mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. E só eu fiquei. Isso aqui foi Elias falando. E buscam a minha vida. Mas que ele dizia a resposta, ou que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não adoraram os joelhos, não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra não é obra. Por quê? O que Israel buscava não alcançou. Viu o que ele está procurando? Explicando? Mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E diz Davi, torna-se-lhes a sua mesa em laço e a armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureça-lhes os olhos para não verem, e curve-se-lhes continuamente as costas. Veja que esse texto, ele, se você ler ele só assim, fora do contexto, sem pensar em mais nada do contexto bíblico, você entende. Não, então Deus endureceu a parte do povo de Israel, Deus endurece as pessoas e não endurece outras para a salvação, e assim por diante. Você viu o que Paulo fala, você vai falar aqui que a salvação é por graça, não por obra, e tal, e tal, e tal. Mas só com o que a gente já viu até agora, a gente já sabe que não é assim. Não é isso que Paulo está falando, certo? Se a gente fizer isso, a gente está distorcendo o ensino dele. Tiago já falou que a fé e a obra andam juntas e assim por diante. Já entendemos o que é graça, né? Que é o sacrifício de Cristo. Então, o que Paulo está explicando? Por que ele está falando que endureceu a um e a outros não? Porque ele está explicando como os gentios entraram na salvação e como que o próprio Israel, que foi endurecido, foi cortado da oliveira, ele é enxertado de volta, certo? Como que ele vai voltar? É tudo através de Cristo. Mas vamos dar uma voltadinha lá no Antigo Testamento e vamos ler alguns textos para a gente entender. Vamos ler, além do Novo Velho Testamento também, vamos ler alguns textos do Novo e a gente vai entender essa questão que Paulo está explicando. Vamos ler primeiro então Gálatas capítulo 3, versículo 16 ao 29. Olha só o que ele fala. Ele vai explicar agora a questão dos vasos, essas coisas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, viu? Só de forma a abolir a promessa. Por que ele está falando aqui? Abraão recebeu a promessa de Deus e foi aprovado pela fé. Lembra da história dele com Isaac, né? Então, ele foi salvo pela fé e por isso que ele é chamado pai da fé. A lei que Deus colocou lá com a aliança com o povo de Moisés, praticamente 430 anos depois, não anulou essa fé. Por isso que hoje nós somos salvos pela fé. Ele vai explicar, então, por que veio a lei. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Viu só? Ou seja, se a lei pudesse vivificar, a justiça tinha feito pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos aguardando debaixo da lei e encerrados para que a fé que se havia de manifestar viesse, né? De maneira que a lei nos serviu de tutor ou de aio, viu só? Para conduzir até Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor ou do aio,
Porque todos os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, todos somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, ou nem gentil, não há servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha só o que ele está explicando aqui. Ele falou assim, ó, veja que Abraão foi salvo pela fé, certo? Teve aquela questão da aprovação de Deus com Isaac e ele foi aprovado pela fé. E aí ele agiu com as obras, porque ele foi e ia matar Isaac, mas Deus não deixou, porque Deus viu o que ele ia fazer. Então, ou seja, a fé andou junto com as obras com Abraão e ele foi salvo, certo? Depois Deus mandou a lei, mas aquela lei não salvava. A lei foi por causa da dureza de coração, por causa do pecado. Então aquela lei conduzia, apontava para Cristo. Era para conduzir eles até o momento que Cristo chegasse, porque quem salva de fato, tanto nós que estamos depois de Cristo, quanto os da época de Cristo e os antes de Cristo, que é o que estava na lei, é o próprio Senhor. O sacrifício dele é suficiente para os presentes, para os futuros e para os do passado. Então, é isso que ele está explicando. Então, quem salva de fato é Cristo. E agora que ele veio, não tem mais judeus ou gentios, separação, não, porque todos são salvos nele. Entende? Todos são feitos um nele. Então, creu em Jesus, vai ser salvo, vai ser reconciliado com Deus. Entendeu? E é isso que ele está explicando. Por quê? Porque a salvação, ela vem pela fé junto com as obras. Porque você é salvo de graça, porque não tem como você se salvar você mesmo. Cristo fez essa parte que era impossível de nós fazermos, nos reconciliou com Cristo, e agora nós andamos em santidade, vivemos o processo de santificação, praticamos boas obras, obras que são dignas de nos levar ao reino de sacerdócio, atos de justiça, são obras que nós praticamos, e sem essas obras, ou seja, sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Paulo mesmo já disse. Então entende que Paulo explica Romanos 11 com a parte em Gálatas. Você consegue entender Romanos 8, 9, 10 e 11 com outras partes de Paulo, igual nós estamos fazendo aqui. Mas olha só, vamos ler também o próprio Romanos, só que agora 3, 27 a 31, para a gente ainda entender aquele texto de Romanos 11 que nós lemos. Olha só. Onde está logo a vanglória? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você viu o que ele especificou? O homem é salvo pela fé sem as obras da lei mosaica, porque existe ainda a lei da fé, que é aqueles 10 mandamentos que são colocados no nosso coração e está sendo escrito em nós. Nós temos que cumprir esse mandamento, ou seja, praticar obras para cumprir esse mandamento. Então vamos lá. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios certamente, viu só? Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, que é os judeus, e por meio da fé a incircuncisão, que é os gentios. Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha só, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Parece que Paulo está se contradizendo, mas essa lei que ele está falando que não anula é a lei da fé, a lei de Deus, que está intrínseca desde lá de Abraão. Você vai ver que Abraão, ele cumpriu a lei de Deus, ele honrava a Deus, ele honrava a Deus com suas primícias, mesmo não tendo lei. Ele amava o seu próximo e dentre outras coisas, não ficava cobiçando a mulher dos outros. Você vê isso na vida de Abraão. Ele cumpria a lei de Deus sem ela ser dada ainda lá para Moisés, foi 430 anos depois. E essa mesma lei da fé, que foi os 10 mandamentos de Deus, está escrito em nós. Então nós não anulamos essa lei da fé. Mas o que não salva é as obras da lei antiga, da lei mosaica, que serviu de aio até Cristo. Entende? Então, você tem que diferenciar o que Paulo está falando. O que não salva é as obras da lei mosaica. Aqueles sacrifícios, eles não salvam. Eles apontam para Cristo, é diferente. Entendeu? Eles serviam de tipificação, de sombra para Cristo. Todo aquele ritual da lei de Deus serviam para apontar para Cristo. Assim como ele vai fazer lá no milênio, onde ele vai juntar a primeira aliança e a segunda, e tudo aquilo vai apontar para Cristo. Nós enxergamos isso no capítulo 40 a 48 de Ezequiel.
Então, nesse capítulo de Ezequiel explica esses detalhes. Então, você vai ver que tudo está em volta de Cristo, tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas, entende? Por isso que Paulo falou isso. Então, quando você olha para isso, você entende o que Paulo está falando em Romanos 11. Por que Deus escolhe e assim por diante. Então, vamos olhar por que Deus endurece as pessoas, né? Por que Ele faz isso, certo? É porque Ele quer, porque Ele é o Todo-Poderoso, e de fato Ele é, mas Ele faz por isso, porque Ele quer fazer e pronto, acabou, Ele não tem justiça, porque quando isso acontece, é como o mundo funciona hoje. Hoje as coisas acontecem no mundo, a justiça do mundo é injusta, as pessoas que têm poder na mão são injustas porque elas fazem o que elas querem, independente do que as pessoas precisam ou pensam. Eles não querem saber de nada, entende? Deus não é assim. Deus, ele é justo. Vamos ver então por que ele endurece. Vamos ler Provérbios capítulo 1, 22, 23 ao 33. Olha só o que fala aqui. Provérbios, olha só. Atentai para a minha repreensão, pois eis que eu vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha só. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todos os meus conselhos, e não quiseste a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Você viu que ele falou? Ó, eu pus diante de você o meu espírito e vocês souberam a minha lei. Mas porque vocês rejeitaram, eu também vou rejeitar vocês. Eu vou sorrir da destruição de vocês, certo? Eu vou zombar da destruição de vocês. Olha o que ele fala. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Olha só, porque eles rejeitaram o Senhor e não deram ouvidos para ele, o Senhor vai fazer a mesma coisa. E Deus não está vingando, ele está agindo em justiça. É uma vingança, porque Deus vinga as coisas erradas que faz, né? Mas é uma vingança justa. É como se Deus ele está retribuindo aqui, né? Como? Ele está retribuindo conforme as obras. Nós rejeitamos a ele, quando clamar, ele não vai ouvir, é isso que ele está falando. Porque você não deu ouvido, nós não demos ouvido para ele, ele não dá ouvido para nós. Lembra da questão do perdão, né? Que perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados a quem não tem ofendido. É uma condição, para Deus nos perdoar, nós temos que perdoar também, entende? Então vamos lá, ó. Porque odiaram o conhecimento, por que Deus não vai ouvir? Ele vai explicar, ó. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Viu só? Rejeitaram a Deus como um todo. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvio dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos, olha só, habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Viu só? Como que Deus endurece? Ele vê a nossa escolha e retribui conforme as nossas obras. Então, a dureza de coração, na verdade, vem de nós mesmos. Quando ele endureceu a Faraó, é porque esse Faraó já tinha um coração duro. Deus retribuiu a dureza de coração para ele. Porque ele não ouvia a Deus, ele não submetia à vontade de Deus, tanto que estava lá Moisés falando para ele libertar o povo. E ele não tinha um coração mole, ele tinha um coração de pedra, duro, ele se sentia maior do que Deus. Então Deus retribuiu da mesma forma, endurecendo o coração dele, porque ele escolheu aquilo, não porque Deus quis, porque Deus quis. Entende? Isso está explicando aqui em Provérbios. Agora vamos ler Jeremias capítulo 11, versículo 9 ao 11, olha só. Disse-me mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Portanto, diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas não ouvirei. Viu só? O Senhor fala que eles tornaram a maldade dos seus pais. O Senhor não queria que fizesse aquilo. Ou seja, mas como eles fizeram, o Senhor não ia mais ouvir, ia vir, ia cair a destruição sobre eles.
Entende que quem escolheu aquilo foi o próprio Israel, não o Senhor? Então você vai ver que parte de nós, do nosso livre-arbítrio, e o Senhor só retribui o que nós estamos escolhendo. Porque ele falou isso o tempo todo, o próprio Senhor Jesus falou que ele ia retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso vai acontecer no momento do julgamento, mas acontece desde agora. Olha Isaías 1, capítulo 13 ao 17, olha só o que fala. Não continueis a fazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Você viu o motivo? Deus tem um motivo para fazer isso, porque eles mataram, eles obedeceram ao Senhor. Entendeu? Suas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa da viúva. O que ele está falando? Eu odeio o sacrifício de vocês porque vocês estão com mãos sujas, estão cheios de pecado. Mas limpai os vossos corações, limpai suas mãos de sangue, ajudai o próximo e assim por diante, que eu vou ouvir. Entende que o Senhor, ele vai agir conforme nós agimos com ele, e isso não diminui Deus, na verdade isso engrandece a Deus, porque ele executa a sua vontade independente da nossa escolha. Porque se nós escolhemos Deus, ele continua sendo Deus e a vontade dele vai prevalecer. Se nós não escolhermos Deus, ele continua sendo Deus e a vontade dele vai prevalecer. Ele usa todos os meios e as nossas decisões e coloca no meio de tudo isso a vontade dele. Entende? Por isso que na perspectiva de Deus é sempre assim que fala, que ele endurece uns e não endurece outros, porque ele olha as escolhas de cada um e ele vai usar essas escolhas para dar o fim ao propósito dele. Ele vai nos levar a estar com ele lá em Apocalipse 22, como ele diz, onde Deus vai descer com toda a terra restaurada por seu Jesus e por nós, sacerdotes, junto com ele. E Jesus vai entregar o reino para o Pai para que ele, o Pai e a igreja esteja juntos de eternidade a eternidade, com todas as nossas escolhas. Ele chegou a esse fim, a esse plano, com todas as escolhas que nós tivemos em toda a nossa vida. Por isso que eu vejo que Deus precisou de 7.000 anos, porque ele foi considerando todas as escolhas da humanidade durante esse tempo, até que ele chegou ao fim que precisasse. Entendeu? Porque Deus não quer, como eu já disse algumas vezes durante esse vídeo, um monte de marionete, pessoas que já são eleitas e pronto, final, e tal, e tal. Por mais que as pessoas tentem explicar que não é isso, mas é isso no final das contas. Isso quer dizer que você não tem livre-arbítrio, que Deus é soberano e ponto final. Quem somos nós para questionar Deus? E são coisas desse tipo que você vai ouvir. Porque eles já têm um coração duro. Eles não querem se submeter à palavra. A palavra de Deus é simples, é clara. Se você abrir o seu coração, você vai entender o que Deus está querendo dizer. E ele quer que você e eu escolhamos ele por livre e espontânea vontade, queiramos estar com ele. Não que ele obrigou a gente a estar porque nós não temos opção, mas ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. É isso que ele procura, o verdadeiro adorador, não o adorador obrigado. É como se eu e você tivesse um chefe e ele obriga nós a fazer alguma coisa. Não tem pode fazer, tenho que fazer. Ele não quer assim, ele quer que nós façamos em espírito e em verdade, com o coração limpo, entende? Vamos a gente finalizar essa série aqui do calvinismo, vamos ver alguns exemplos que vai desmontar todo o calvinismo. Textos simples aqui, bíblico, que quando você lê ele e olha para a doutrina calvinista, você já rejeita, lendo qualquer um desses textos. Olha só, Jonas 3, versículo 9 e 10. Olha só o que fala nesse texto. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. O calvinista fica doido com isso porque Deus se arrependeu do mal que ia fazer para Nínive, depois quando a nação se arrependeu. Veja que ele sabia que isso ia acontecer, irmãos. Você tem que pensar em como Deus pensa.
É complexo, eu não estou falando que eu consigo fazer isso, mas quando você olha para a palavra, você consegue entender. Porque Deus ele é complexo, ele tem a visão do todo. Então, ele sabia que Nínive se ia arrepender, mas ele tem paciência, então ele vai esperando a linha do tempo passar. Então ele está irado com Nínive, aí ele manda Jonas ir lá e lançar o juízo sobre eles, através de uma profecia. Eles se arrependem, e aí quando Deus se arrepende de lançar o juízo que ele falou que ia fazer sobre eles, porque eles se arrependeram. Entende? Deus já sabia que isso ia acontecer, mas no processo ele espera isso acontecer, ele vai falando, eu me arrependi de fazer o mal com vocês. Mesmo eu já sabendo, ele já sabia, mas ele se arrependeu porque ele foi esperando as coisas acontecerem. Entende? Então Deus volta atrás. Se você se arrepender e eu nos arrependemos, ele se arrepende de fazer o mal contra nós. Se nós deixarmos de fazer o bem, ele também deixa de fazer o bem contra nós. Mas isso tudo ele já sabe que vai acontecer. Mas ele vai agindo conforme a linha do tempo vai andando. Vamos lá, Jeremias 18, 6, 8. Olha só. Não poderei eu fazer de vós como fiz a este oleiro? Vamos lá, a questão do vaso. Ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para o arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que lhe pensava fazer. Lembra do outro vídeo que nós falamos dessa questão do vaso? O que acontece? O vaso de ira é feito conforme a escolha. Se a pessoa fazer o mal, praticar o mal, ela vai ser feita um vaso de ira. Se ela escolher a Deus e andar em retidão, fazer o que é correto, ela vai ser um vaso de honra. Vai glorificar a Deus. Entende? E viu que Deus vai se arrepender. Você pode ser um vaso de ira em princípio porque você está desobedecendo a Deus, mas se você se voltar para o Senhor, Ele vai se arrepender da ira que Ele estava prevendo fazer na sua vida, ou na destruição eterna, quando se lançasse no lago de fogo. Vai se arrepender e vai te trazer para a salvação, porque você creu em Jesus, andou em santidade. Viu só? Então, ou seja, aí desmonta que, não, Deus não se arrepende, Deus acabou, Deus decretou, Deus falou. Irmãos, Deus fez todas as coisas lá no princípio. Quando Ele pensou em nos criar, tudo já estava resolvido. Por quê? Porque Ele é presciente, é onipotente e assim por diante. Ele tem todo o poder. E Ele escolher fazer as coisas através das nossas escolhas, dando-nos a oportunidade de escolher Ele ou não, faz dele muito maior do que o calvinismo tenta apresentar, falando que Deus é grande porque Ele escolheu todas as coisas e ponto final. Não. Porque veja, que se for nessa perspectiva calvinista, se torna fácil. É como se Deus fosse um ser humano e pensasse igual nós. Ele vai mandar e nós vamos fazer. É assim que muitos reis faziam, é assim que muitos governantes fazem, é assim que muitas pessoas autoritaristas fazem, o governo comunista faz, aqueles senhores de escravos faziam. A pessoa não tinha escolha. Assim era fácil para eles. Mas Deus fez a vontade dele, mesmo diante das nossas escolhas. Entenda isso, irmãos, isso glorifica demais a Deus. Ele é poderoso mesmo diante das nossas escolhas, independente do que a gente escolhe. Entende? Olha só, Joel capítulo 2, versículo 12 e 14, olha só. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai os vossos coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Viu só? Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Viu só que aqui Deus vai se arrepender se a gente se voltar para Ele, sair da maldade, Ele vai se arrepender do mal que Ele ia fazer contra nós? Falou claramente aqui. Olha, Amós capítulo 7, versículo 1 ao 6, olha só. O Senhor Deus, assim que me fez ver, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo ele comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso.
Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também devorou uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu peço-te. Quem levantará Jacó? Pois é pequeno, e o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Olha só o que Deus está mostrando para Amós: duas destruições, uma através de gafanhotos destruindo toda a alimentação de Israel, e ele clama e Deus se arrepende, porque ele clama pelo povo, representando o povo. E Deus mostra destruindo parte da terra com fogo e o abismo e tudo. E ele clama ao Senhor, porque ele fala assim: quem vai levantar Jacó? Da onde vai sair o remanescente? É isso que ele está dizendo nas entrelinhas. Quem vai ser o seu povo escolhido? E Deus se arrepende e não faz aquilo. Viu só? O Senhor, ele vai, conforme a gente vai se arrepender, ele olha o nosso coração. Ele quer enxergar e quer que nós escolhamos a ele. 1 Samuel 15:11, olha só. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Viu? Deus colocou, foi ele que escolheu Saul. Você vai ver lá no próprio livro de Samuel. Mas depois ele se arrependeu. Por quê? Porque Saul se voltou contra o Senhor. Deus já sabia disso? Sabia. Ele não foi pego de surpresa. Só que ele esperou a linha do tempo acontecer. Mesmo ele sabendo que Saul ia se voltar contra ele, ele escolheu Saul quando Saul ainda estava diante dele. Escolheu a Saul, esperou Saul se voltar contra ele. Quando Saul se voltou contra ele, falou: me arrependo de ter colocado você aí. Porque Deus, ele sabe do futuro, mas ele vive o presente. Ele faz isso, porque Deus não tem ansiedade, como eu digo várias vezes também. Entende? Vamos lá. Isaías 55:7. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Viu? Só volta para o Senhor que ele vai te perdoar. Ó, 1 Tessalonicenses 5:18 e 19. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito de Deus. Você tem como apagar o Espírito de Deus que está em você, porque ele está aí escrevendo a lei de Deus na sua vida e você começa a rejeitar ele. Começa a rejeitar até se você se desviar completamente. Que aí quando chega nesse ponto, lá em Hebreus fala que é impossível a pessoa se voltar para Deus novamente, porque ela conheceu a graça do Senhor e ela rejeitou, entende? Então veja que tem vários textos, irmãos, Hebreus 6, 4, 6, que é esse texto que eu acabei de citar aí, Romanos 11, 18 a 23. Aí eu vou ler esse Romanos 11, 18 a 23, que é o último texto, porque é o mesmo capítulo de Romanos 11. As pessoas leem aquele iniciozinho para tirar do contexto, mas olha só o que fala no final. Depois de tudo que nós ouvimos, olha o que fala do 18 a 23 de Romanos 11. Olha só. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti, que é Cristo que nos sustenta. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, ou seja, tirar de Israel porque eu fui enxertado? Está bem, pela tua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Ou seja, eles foram quebrados pela incredulidade, nós fomos enxertados pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Por que ele falou isso? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que eram os judeus, o primeiro povo, teme que não poupe a ti também. Viu só? Se Deus não poupou, ele pode também não te poupar se você se desviar. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Tem que considerar as duas coisas. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, que se voltou para Deus em fé, benignidade, se permaneceres na benignidade, viu só? De outra maneira, tu também será cortado, ou seja, se você se desviar, vai ser cortado, ou eu e você fomos nos desviar, vamos ser cortados. E também eles, se não permaneceres na incredulidade, ou seja, eles estavam incrédulos, se eles não permanecerem lá, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os tornar a enxertar, viu só? Ou seja, foi aquilo que eu expliquei no início. A árvore, a oliveira é Cristo, o tronco é ele que alimenta. Ele cortou os ramos, vamos citar aqui já explicado, de Israel, porque eles eram incrédulos. Nós somos enxertados, nós éramos oliveira brava, não fazíamos parte da árvore de Israel, mas Cristo nos enxertou como gentios. Mas se nós não permanecermos na fé, nós podemos ser arrancados novamente. Assim como eles, que se eles não permanecerem na incredulidade, eles podem ser enxertados novamente. Isso acaba com o calvinismo também. Porque eles falam uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez perdido, sempre perdido. E aqui Deus está mostrando que não, que ele pode arrancar e tirar
da árvore. Você pode estar salvo e depois perder a salvação. Entende? Tudo depende das obras, do arrependimento sincero diante do Senhor, um coração contrito, triste, ferido, ele vai responder. O salmista fala isso porque ele ouve a oração. Quando você se arrepende de verdade, você tem vários exemplos, nós vemos alguns aqui. O Senhor, ele ouve e ele é misericordioso para perdoar. Então entenda que Deus quer que você e eu escolhamos. Nós estamos fazendo isso? Escolha Deus que você vai ser salvo. Entenda isso, ande em santidade, pratique boas obras. Entenda a palavra verdadeira que tudo vai correr bem. Então, irmãos, que esses vídeos possam acordar vocês, que esses vídeos possam te ajudar a fugir do calvinismo, fugir de heresias como essa, para que você não enxergue um Deus esquisito, um Deus injusto que faz o que ele quer sem se importar com ninguém. Não, Deus é justo. Todos vão ser julgados com a justiça tão grandiosa que a gente nunca viu, que ninguém vai reclamar. Os que forem condenados e os que forem salvos, porque vão entender porque está acontecendo isso com cada um. O Senhor é extremamente justo e Ele vai julgar com retidão. Então entenda isso. Procure entender a palavra e foge das heresias, porque o inimigo criou todas essas nuvens para nos enganar. Ele foi criando interpretações erradas e colocando pessoas erradas. Olhe para a palavra. Olhe para a palavra de Deus, porque Ele é poderoso para te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Compartilhe essa série para que mais pessoas conheçam o Senhor, conheçam as verdades da palavra. Leia você mesmo, não fique só com o que eu estudei aqui, para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E não fique só no aprender. Aprenda, estude, aplique na sua vida e depois ensina para outras pessoas, porque o nosso dever é levar o Evangelho para que o reino de Deus avance cada dia mais. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente, meus irmãos, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. A paz do Senhor, meus irmãos.